Um grande apagão atingiu a Espanha, Portugal e partes do sudoeste da França de uma só vez, deixando milhões de pessoas sem eletricidade. Isso aconteceu na manhã de segunda-feira, 28 de abril de 2025, e causou muitos problemas. Aeroportos ficaram impossibilitados de funcionar, trens pararam em lugares como Lisboa e Madrid, e alguns hospitais tiveram que cancelar cirurgias porque ficaram sem energia. Tudo simplesmente parou. Ninguém sabe ao certo ainda o que causou o apagão, mas a empresa responsável pela eletricidade em Portugal disse que pode ter sido algo estranho chamado vibração atmosférica induzida. Isso é uma coisa rara e esquisita que pode acontecer no céu e pode bagunçar os sistemas de energia. Ela ocorre quando mudanças significativas de temperatura e vento interferem em linhas de transmissão gigantes, fazendo com que elas balancem e vibrem de maneiras estranhas. Essas oscilações podem confundir o sistema elétrico e causar grandes problemas. Então, a REN, a empresa que administra a eletricidade em Portugal, primeiro disse que aquelas oscilações estranhas poderiam ser o motivo de tudo ter ficado no escuro. Mas depois, eles disseram que na verdade não foi isso que aconteceu. De acordo com a REN, o verdadeiro motivo do apagão foi uma grande variação de tensão, como um pico de energia na rede elétrica da Espanha. Naquele momento, Portugal estava usando eletricidade da Espanha. Quando essa enorme oscilação de energia aconteceu, ela acionou os sistemas automáticos de segurança em Portugal. Esses sistemas desligaram tudo para proteger as usinas de energia. Infelizmente, isso também causou um apagão em todo o país. Durante condições climáticas extremas na Espanha, a temperatura do ar muda rápido, e isso faz com que as linhas de transmissão de energia se estiquem ou encolham como elásticos. Isso muda o quão esticadas elas ficam e como se movem com o vento, o que pode bagunçar tanto o equilíbrio físico quanto a eletricidade que passa por elas, deixando todo o sistema instável. Alguns especialistas dizem que se a situação piorar muito, isso pode até quebrar linhas de transmissão, causar curtos-circuitos ou até danificar as torres que sustentam os cabos. É por isso que os sistemas de segurança estão sempre ativos. Eles servem para desligar partes da rede automaticamente e evitar desastres maiores. Durante o apagão, aconteceu algo parecido com um efeito dominó. Quando partes da rede elétrica foram desligadas, isso deixou outras partes instáveis também. Alguns dos grandes geradores de eletricidade não conseguiram lidar com o caos e precisaram se desconectar. E quando você perde esses grandes geradores, de repente o sistema elétrico não consegue acompanhar. É como se muita gente precisasse de eletricidade, mas não tivesse energia suficiente sendo gerada. E isso pode fazer com que ainda mais apagões se espalhem rapidamente. Ninguém sabe exatamente o que causou o apagão. Algumas pessoas chegaram a pensar que poderia ter sido um ataque cibernético, tipo alguém mexendo de propósito no sistema por meio de computadores. Mas autoridades da Espanha e da Comissão Europeia disseram que não havia nenhuma prova disso. A Companhia de Eletricidade da Espanha deixou claro: ataque cibernético. Não, esse não é o problema. Mesmo assim, um dos grandes motivos de tantos lugares terem sido afetados é porque as redes elétricas da Europa estão todas conectadas, como se fosse uma grande teia. Normalmente isso é bom, porque se um país tem um problema, outro pode ajudar compartilhando eletricidade. Ao mesmo tempo, tudo precisa ficar super equilibrado. A quantidade de eletricidade gerada tem que ser igual ao número de pessoas usando. Se até mesmo uma parte sai do ar, isso pode bagunçar as outras partes próximas, especialmente se elas estavam dependendo dela. Em outras palavras, quando algo grande dá errado, isso pode se espalhar por essa teia e causar problemas em vários países ao mesmo tempo. Exatamente como aconteceu nesse caso. E não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Em 2003, a maior parte da Itália ficou sem energia por 12 horas por causa de um problema em uma linha de eletricidade conectada à Suíça. Em 2006, a sobrecarga das linhas junto com as baixas temperaturas fez com que muita energia passasse pela rede da Alemanha, o que acabou derrubando a energia em várias partes da Europa. Enfim, falando do apagão recente, na manhã de terça-feira as coisas começaram a melhorar. A maioria das luzes voltou a acender na Península Ibérica. Isso é Portugal e Espanha. Todo Portugal voltou a ter energia, e 99% da Espanha também. Agora, as pessoas responsáveis estão tentando descobrir exatamente o que deu errado e como garantir que isso nunca mais aconteça. Pois é, as redes elétricas são incríveis quando funcionam. Quando algo dá errado, pode dar muito errado mesmo. Agora, vamos voltar no tempo para o ano de 2012. Faz tempo, né? Foi nessa época que a Índia teve um dos maiores apagões da história. Mais de 600 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade. Isso é como metade do país ou toda a população da Europa.
Essa confusão enorme aconteceu quando 3 redes elétricas gigantescas falharam ao mesmo tempo. Pois é, essas mesmas redes que distribuem eletricidade. Então, quando elas falham, as luzes apagam em todo lugar. Por causa disso, as cidades inteiras simplesmente pararam de funcionar. Os trens não podiam se mover, as bombas d'água pararam, os semáforos apagaram e as pessoas ficaram presas em vários lugares. Em Delhi, a capital, o metrô foi desligado e os passageiros precisaram ser ajudados a sair dos trens. Sem semáforos, as ruas viraram um grande engarrafamento. O apagão atingiu 20 dos 28 estados da Índia, incluindo grandes como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajastão e Bengala Ocidental. Em Bengala Ocidental, cerca de 200 mineiros ficaram presos no subsolo porque os elevadores pararam de funcionar. Felizmente, todos foram resgatados em segurança. Engenheiros trabalharam a noite toda para consertar as coisas, e no dia seguinte conseguiram restabelecer energia em todas as 3 redes. Na Índia, quedas de energia menores acontecem com frequência, especialmente nas cidades. Isso acontece porque o país não produz eletricidade suficiente para todos, e os equipamentos que usam são bem antigos, mas um colapso total da rede como esse é raro. Antes disso, aconteceu no norte da Índia, em 2001. Então, quando aconteceu de novo em 2012, e em 3 redes ao mesmo tempo, foi algo muito importante. Tudo simplesmente parou, e isso mostrou o quanto o sistema precisava de reparos. Mas apagões como esses também já aconteceram na Europa antes. Lá em 2006, algo estranho aconteceu, porque as pessoas na Alemanha sentiram frio. Era uma noite de sábado gelada, e as famílias no norte da Alemanha ligaram seus aquecedores todas ao mesmo tempo. Esse aumento repentino no consumo de energia sobrecarregou a rede elétrica. Para piorar, um cabo de energia importante tinha sido desligado por um tempo para que um navio pudesse passar por baixo dele. Nossa, que hora ruim para isso acontecer. A rede não conseguiu aguentar tudo e começou a falhar. Primeiro, o oeste da Alemanha teve apagões, depois as coisas começaram a dar errado na França, onde até a grande companhia de energia francesa, a EDF, não conseguiu dar conta da demanda. Logo, a energia começou a acabar em Paris, nos subúrbios e em outras partes do país. Depois, o problema se espalhou para Itália, Espanha, Bélgica e até Marrocos. Milhões de casas ficaram sem energia. Só na França, cerca de 5 milhões de pessoas ficaram no escuro. Os trens pararam de funcionar e os bombeiros receberam uma enxurrada de chamadas de pessoas presas em elevadores. Uma das pessoas responsáveis disse que tudo começou a desmoronar como um castelo de cartas. País após país começou a puxar a energia da França, o que só piorou a situação. Para evitar um apagão total em toda a Europa, eles tiveram que desligar parte da eletricidade de propósito, por um tempo curto. Na Itália, as luzes se apagaram tanto nas regiões do norte quanto do sul. Esse país costuma importar eletricidade de outros lugares, então foi muito afetado. Alguns anos antes, em 2003, a maior parte da Itália já tinha ficado no escuro durante outro grande apagão. A Bélgica teve seus próprios problemas, enquanto a Espanha enfrentou cortes de energia em algumas de suas maiores cidades. Até trens e linhas de alta velocidade tiveram que parar em alguns lugares. Tudo começou porque muita gente precisou de eletricidade ao mesmo tempo, e a rede elétrica europeia não conseguiu dar conta. Especialistas disseram depois que tudo isso mostrou o quanto a Europa precisava de uma atualização e de consertar seus sistemas elétricos antigos, para evitar que algo assim acontecesse de novo.